essa casa demais, todos os meus irmãos que estão aqui, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então vamos à palestra de hoje, e antes de mais nada, vamos fazer uma prece ao nosso Senhor, a Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, toda a espiritualidade, os mentores da casa, os irmãos que nos acompanham, estão sempre nos auxiliando, e que estejamos, Senhor, dispostos, iluminados e com o coração aberto para o auxílio dos nossos irmãos que aqui vêm, sejam para os tratamentos, seja para poder ouvir, poder aprender, que os nossos corações estejam envoltos na maior luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos hoje falar sobre muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Quem são os chamados? Quem será que se colocam ou foram colocados como chamados por Jesus? Será que somos todos nós? Será que eu sou digna de ser chamada, de ser escolhida? Quem são todos os que estão sendo escolhidos para dar continuidade aos ensinamentos do Cristo? Quem são essas pessoas? Normalmente passa pela nossa cabeça, eu não sou, porque eu faço isso, aquilo outro, porque eu erro, porque eu tenho um monte de defeitos e imperfeições. Será que Jesus está vendo tudo isso ou está vendo a boa vontade? Está vendo o coração de cada um? Jesus não está vendo o defeito. O que ele está vendo é a possibilidade de todos nós mudarmos. É isso que ele vê. A alma que foi criada com amor e todo o amor que Deus pôde colocar e está crescendo, está evoluindo. A gente consegue evoluir se não errar? É meio difícil. Muito difícil a gente aprender tudo de uma vez. Ninguém aprende tudo de uma vez. E às vezes a gente precisa errar e repetir. Repetir de novo a mesma lição para que a gente entenda que determinado caminho não é o melhor. Então vamos lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome. Em teu nome expelimos os demônios e em teu nome operamos muitos prodígios. E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Está em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. As palavras escritas, elas demonstram um Jesus duro, um Jesus difícil, né? Aquele Jesus que aponta o dedo. Não é bem assim, né? Essa é uma tradução que foi feita de uma língua morta para várias outras línguas até chegar no nosso português. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa. Ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve essas minhas palavras
grande a sua ruína. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e Lucas, capítulo 6, 46 a 49. É interessante porque Jesus ele falava por parábolas, né? Parábolas eram histórias que se contavam ao povo, né? De muitos e muitos tempos nós conhecemos, né? As parábolas, as fábulas, as histórias que se contam para crianças. E Jesus, normalmente, naquela época, pensava exatamente isso. São todos crianças, eu preciso contar histórias. Como é que eu vou ensinar o maior pedagogo que esteve sobre essa terra, né? Professora maravilhosa. O maior professor que teve sobre a terra. Como é que ele ia ensinar se ele não falasse através daquilo que as pessoas entendiam na época? Ele tinha que colocar uma visão ou um quadro, alguma coisa que as pessoas entendessem. Ele não tinha naquela época ainda toda essa tecnologia, nem quadro negro, nem livros e nem outras coisas. O que eles tinham era o pergaminho, que eram as escrituras antigas de Moisés, né, que os judeus utilizavam. Mas Jesus veio trazer a boa nova. Jesus veio trazer a representação e a prática de como que nós, humanidade, eternamente podemos nos comportar. O comportamento humano, ele é moldável e ele é mutável também. É possível nós mudarmos aquilo que está ainda em deficiência. Precisa do quê? De treino, de persistência, de trabalhar dentro da nossa cacholinha aqui, a cabeça, a nossa mente, porque a mente é do espírito, é ela que pensa, é ela que sente, não é o cérebro. O cérebro faz parte, é magnífico, né? Eu tenho verdadeira... todo o corpo humano é muito perfeito, né? E o cérebro é uma máquina que precisa da alma para funcionar. Então, o que a gente precisa colocar em prática? A nossa alma, o nosso espírito, para funcionar. E Jesus falava ao espírito encarnado e a centenas de desencarnados que estavam lá junto com todo aquele povo lá junto quando ele dava os ensinamentos. Então, era para fazer pensar. E é extremamente importante a gente pensar, usar as nossas faculdades, a nossa inteligência para isso. E Jesus, quando ele ensinava, ele fazia isso. Vamos pensar todo mundo junto? Quem é o ser que está sendo falado aqui? Quem é essa pessoa que colocou a casa sobre a areia? É o que tem fé ou o que não tem fé? É o que guardou os ensinamentos de Jesus e colocou em prática? É aquele que ama como Jesus amou, que segue os ensinamentos do Cristo como ele deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que vale chamar o Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? Será que são cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São os seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e não no coração. Servindo-se apenas das formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. E Jesus, quando se falava dos fariseus, eram os judeus na antiguidade, né,
que mais sabiam as leis, tinham as leis na ponta da língua, professavam em praça pública, falavam, gritavam, usavam aquelas roupas cheias